Olha, as cenas que você vai ver agora são revoltantes. Elas mostram uma adolescente de 16 anos e um homem de 63. Ele, que deveria ajudar a jovem a aprender matemática, acabou ensinando a adolescente aquela máxima que lembra que todo homem é um possível abusador. Na suposta segurança de um apartamento de classe média em Águas Claras, Elmer Catarino Fraga é filmado pela menina passando as mãos na coxa da estudante de forma lasciva, acariciando o pescoço e deslizando os dedos pela nuca da garota. Vamos ver. Vamos fazer o seguinte, minha filha, fica 5 minutos para outra aula. Paciente, quando tiver ângulo, quando for só assim, hipotenusa cateto, você não vai falar nada. Eu estou ao vivo com o colunista Carlos Carone, da coluna Na Mira, que trouxe o caso para o Metrópolis e ele vai nos explicar melhor o que aconteceu. Carone, começa me contando quem é Elmer Catarino Fraga e como ele entrou na vida dessa adolescente. Boa tarde a todos. Essa matéria ela foi bem difícil de fazer por uma série de fatores, né? Esse professor particular, ele ministra aulas para pessoas que moram em áreas de classe média aqui em Brasília. É um serviço que não é barato e ele ficou conhecido num condomínio em Águas Claras por dar aula para adolescentes em período, já no ensino médio e que tem dificuldade com esse tipo de matéria. Então, ele foi recomendado num condomínio e o pai dessa adolescente acabou contratando ele em 2023 para dar aulas de matemática dentro desse condomínio, né? Durante esse período, as aulas ocorreram naturalmente e já no final do segundo semestre de 2025, a estudante começou a ficar muito incomodada com uma aproximação desnecessária, com uma série de toques indesejados, e ela não contou para os pais, ela resolveu materializar esses abusos e foi bem corajosa, até gravando para conseguir mostrar para a família o que de fato estava ocorrendo. Me conta que você já deixou aí claro, ele é professor particular, dava essas aulas de matemática, mas ele também é servidor. Ele é servidor de Sim, onde? É verdade. E quanto ele ganha? Você traz essas informações também na coluna Na Mira. Esse professor, ele é servidor de carreira do Tribunal Superior do Trabalho, né, o TST, lotado inclusive num núcleo de segurança, de policiamento, é como se fosse uma espécie de policial legislativo, judiciário. Utilizando arma de fogo, enfim, a menina também ficou bem assustada por esse motivo, né? Então, a gente conseguiu juntar todos os depoimentos, a investigação da Polícia Civil, os relatos da garota, os vídeos, algumas outras novidades que vão ser publicadas amanhã, que não vieram à tona ainda, mas a gente vai trazer com exclusividade já na manhã da quinta-feira. Então, a gente acionou o Tribunal Superior do Trabalho, que inclusive, em virtude da matéria, vai soltar uma nota agora com uma série de medidas já tomadas em relação a esse servidor. Carone, você deixou claro aí a dificuldade que é fazer essa matéria. A gente estava até comentando antes da entrevista sobre a coragem da adolescente e como o vídeo é incômodo, mesmo que não haja, em tese, nenhuma cena sexual. Mas a gente vê claramente que há uma importunação. Me conta um pouco dessa sua visão aí de quem trabalha com polícia há tanto tempo. Como foi essa coragem dessa menina? Como é que acha que ela criou essa coragem? Porque, como você disse, faz muito tempo que ela é aluna dele, então provavelmente o que a gente depura daí é de que os abusos possam estar acontecendo há mais tempo. Essa questão que envolve o estupro de vulnerável, o abuso sexual, a importunação sexual, para a polícia é muito importante que haja a materialização, né? E nem sempre esse tipo de crime ele é materializado por meio de conjunção carnal. Então, quando é uma questão de importunação sexual sem haver algo que transpareça, que fique materializado, por exemplo, no exame de corpo de delito, é muito difícil de se comprovar.
Essa menina, ela teve um equilíbrio emocional, psicológico e até sangue frio para conseguir materializar, muito bem materializado, essa importunação sexual, né? Se não tivessem imagens, o caso teria talvez uma outra dimensão e talvez a repercussão nem fosse tão grande e ela continuaria refém. Então, nesse caso, as imagens foram fundamentais para materializar, já que um toque, uma passada de mão, uma carícia indesejada, ela não deixa rastro se não tiver imagem. Então, esse caso ele é emblemático nesse sentido. Carone, como foi a reação do pai da menina e qual é a defesa do acusado? Ele já tem alguma defesa? Ele já deu uma declaração em relação a isso? O pai da menina, obviamente, ficou muito revoltado quando soube da história, só que ele se manteve calmo e procurou as vias legais, né? Ele registrou a ocorrência na delegacia. Importante, inclusive, fazer isso em casos como esse, apesar da revolta que a gente Importante. Ele registrou a ocorrência na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que é uma unidade especializada aqui da Polícia Civil do Distrito Federal, que faz um trabalho fenomenal em defesa das crianças e dos adolescentes vítimas de crime. Procurou o Ministério Público e hoje procurou o TST também, por meio da ouvidoria. Ele foi recebido lá, então a gente vai trazer essas novidades aí ao longo de hoje ainda e amanhã também. Então o pai, que por coincidência, advogado trabalhista e atua lá no TST, onde esse servidor é lotado, foi recebido hoje pela cúpula lá, pelos ministros do TST e o tribunal vai soltar, inclusive, uma nota agora reagindo a essa publicação do Metrópolis, né? Então, a família da adolescente, da estudante, é uma família estruturada, presente, então eles tomaram todas as medidas necessárias para protegê-la, né? Depois que ficou sabendo do fato. E o suspeito deu alguma declaração? Já tem defesa? A gente tenta localizar, é um pouco difícil porque a gente tentou achar advogado. Como o caso, o inquérito acabou de ser relatado pela Polícia Civil, chegou no Ministério Público, ainda não há denúncia formalizada, mas a gente está com espaço aberto, todos os nossos canais à disposição. Se a defesa do servidor quiser entrar em contato, a gente vai atender e vai dar o devido posicionamento dele. Só para a gente finalizar, Carone, você que está nessa carreira há um bom tempo, lidando com esse tipo de crime, infelizmente crimes até mais graves, o que é que você pode sugerir para quem está passando por uma situação como essa? De fato, obviamente, buscar a polícia, mas quando você fala dessa materialização, o que é que você quer dizer com isso? Até porque, infelizmente, a gente sabe que é bem mais comum do que parece esse crime. Primeiro a gente precisa falar e deixar bem claro para a pessoa ela nunca se arriscar ao ponto de colocar a vida dela em jogo e passar algum tipo de perigo para poder materializar uma imagem, mas é fundamental ela não se calar, falar com quem ela confia primeiro, um pai, uma mãe, um amigo que seja, para que ele oriente e ela tenha consciência de que se procurar as autoridades, ela vai ser atendida. Principalmente aqui em Brasília, a polícia costuma fazer esse trabalho de acolhimento. Existem policiais especializados na tomada de depoimentos envolvendo crianças, envolvendo adolescentes, mulheres. Então, as pessoas podem ficar tranquilas que elas vão ser muito bem atendidas aqui em Brasília. E, obviamente, se tiver uma oportunidade de salvar um áudio, gravar uma ligação, tentar materializar, tirar print, o que ela puder materializar, qualquer tipo de violência, isso é fundamental para embasar uma investigação, um inquérito, uma medida protetiva ou até um pedido de prisão. Carone, muito obrigado. Pessoal, acesse a Coluna na Mira, como ele falou, novidades sobre esse caso hoje e amanhã. Aguardo você de volta aqui. Obrigado. Boa tarde.